Estamos. Estão me ouvindo? Tá, caiu aqui Sim. novamente, eu acho que eu vou fechar a câmera, ficar com a câmera fechada, tá? Tá bom. Tem Tá bom. necessidade de eu repetir o que eu falei antes? Ou não tem Tem, necessidade? tem. Acho que parou Sim, ali foi na parte do trabalho, do questionário. Tá. Então, a partir da aula de hoje, eu vou começar a apresentar questionários para vocês nas próximas aulas, cada questionário de um dos temas do ciclo biológico. Tá? Aula que vem, nós vamos ter aula com o resto do conteúdo. Daí a gente conclui o conteúdo e depois vamos para os questionários. E nos questionários, depois, e no decorrer das aulas, também vou abrir para fazer orientação do trabalho de vocês. Vocês já comentaram aí antes que está ok, a formação dos grupos, tudo beleza. Então, o trabalho vai ser em grupos, questionário vai ser individuais, tá? São questionários bem simples, somente no modelo INAD, que o coordenador do curso solicitou, que agora nós façamos bastante questões modelo INAD para vocês começarem a se familiarizar com elas, visto que vai ter ENAD, parece que no próximo ano, ok? Então, vocês já estarão acostumados com as questões. O conteúdo é bem simples, então quem ler os slides ali ou assistir a aula de hoje, ouvir ela, tranquilamente vai responder, tá? As questões são bem fáceis, baseadas no conteúdo proposto, tá? Estão visualizando aí o PPT, pessoal? Agora sim. Deixa eu só trocar aqui para... Está aparecendo o PPT? Ok? Tá aparecendo a gravação aqui, ó, o conjunto das pessoas que estão na gravação, na live. Ah, não apareceu? Só dá um tempinho Não. que tem um delay. Agora apareceu? Ainda não. Vamos lá, então. De novo, o que está acontecendo? E agora, tudo ok? Tá aparecendo, mas acho que é bem pequenininho. Tá, mas não... Então, o que eu vou fazer? Só um pouquinho que eu vou abrir o PDF, que daí não tem problema nenhum. Vou dar aula pelo PDF. Está aparecendo agora o PDF? Ainda não. Janela.
Agora apareceu. Como é que tá? Dom mais um, menos um, como é que vocês estão visualizando aí? Assim tá bom. Tá bom? Posso tocar Tá. assim? Tranquilo? Tranquilo. Então vamos lá. Tá gravando aí, né? Bom, então nós começamos a nosso movimento da água dentro do planeta terrestre, né? Que a hidrologia trata, né? Sendo que sempre a entrada dela é a partir da precipitação, né? Então nós temos a entrada de água a partir da precipitação, aonde parte dessa água ela é interceptada pela uma camada vegetal, parte dela é retirada de depressões ou de montanhas ou das geleiras, né? Parte dela é escoada, né? E parte dela é infiltrada, que é o tema da aula de hoje, né? Que seria a infiltração da água que nós temos no nosso solo, ok? Então, qual é a definição que nós temos de infiltração? Nada mais, nada menos que a parcela da água precipitada que infiltra no solo, ou seja, a água que veio das chuvas que está penetrando dentro do solo. Boa noite, professor. Oi? Boa noite. Boa noite. Diga. Não, só queria te dar boa noite mesmo, estou na aula aí. Ah, legal, então. Valeu, um abraço. Vamos lá, vamos dar sequência. Então, essa água infiltra, permanece na camada superficial do solo, onde ela se movimenta de forma gradual, tanto seja na vertical, na horizontal, na inclinada, através do solo. Tá? Ela, eventualmente, ela pode voltar aos rios, através das margens, né? E poderá infiltrar mais profundamente. No momento que ela infiltra mais, ela vai recarregar o nosso aquífero subterrâneo. E depois, evidentemente, ela vai escoar para os rios, os oceanos, né, e lagos que nós temos. No aquífero subterrâneo, nós temos o quê? Períodos que muitas vezes elas ficam naquele local, né? Que nós vimos na última aula, o que era o tempo de resiliência ali que nós temos, ok? Então, a infiltração nada mais, nada menos que um processo pela qual a água penetra nas camadas superficiais do solo e se move, evidentemente, para baixo, né? Não precisa ser na vertical, né? Em direção ao lençol freático. Também a passagem da água da superfície para o interior do solo. Ela depende do quê? Evidentemente, da quantidade de água que nós está disponibilizada. Ou seja, quanto mais precipitação nós tivermos, maior infiltração eu vou ver, né? Mas nós já vimos que é que a intensidade pluviométrica também influencia na infiltração, né? Nós vimos o quê? Que grandes chuvas lá, convectivas, que dão chuvas de grande intensidade, certo? E curta duração, são chuvas muito intensas. Então, o que acontece muitas vezes? Elas batem com muita força na superfície terrestre, né? Ocorrendo uma compactação no solo e diminuindo o poder da infiltração. Tá? Então, por isso que depende da quantidade da água disponibilizada e da intensidade que ela está sendo, que ela está entrando naquela vegetação. Né? Que tipo de vegetação? Então, depende também da natureza do solo, do estado da superfície. Né? Quando eu falo da natureza do solo, pode ser o tipo de vegetação, a composição do solo. Né? Se está ocorrendo infiltração numa mata, é diferente do que está ocorrendo infiltração num potreiro, é diferente está ocorrendo infiltração num terreno na cidade. É diferente a infiltração que ocorrendo no paralelepípedo, é diferente a infiltração que está ocorrendo no mesmo solo arenoso e argiloso. Né? E outro item que também afeta muito a infiltração é a quantidade de água e ar inicialmente presente no interior. Por que isso? Né? Porque o nosso solo ele é composto por quê? Por parte de sólidos, líquidos e gasosos. A parte de sólido nós sabemos, a própria terra que nós temos. A parte de líquido, a água que nós já temos internamente. E o gás que nós chamamos muitas vezes é o ar. Né? Então, à medida que nós tivermos mais gases ali dentro e menos líquidos,
vou ter mais espaços para que infiltre água no meu solo. Tá? Também nós temos uma mistura como organismos vivos, bactérias, fungos, raízes, insetos, vermes, que também compõem o nosso solo. Aqui nesse desenho nós vimos o que no solo também. Espaço de poros ocupados por água e ar. Então, se eu tiver mais água e menos ar, vai ter menos possibilidade de infiltrar a água. Se eu tiver bastante vazios, que é volume de ar, mais capacidade de eu vou infiltrar esse solo, né? Se eu tiver já o nível do lençol freático alto, ou seja, uma região que a água está saturada, onde tiver uma saturação de água no meu solo, não vai ocorrer infiltração, né? Ou seja, porque ali já está saturado, ou seja, todos os vazios que eu teria, que poderia receber a parte líquida da água, não tem mais espaço para ela, né? E uma das grandezas físicas da infiltração é a capacidade de infiltração, ou também chamada taxa de infiltração. O que é isso? É uma razão máxima com que o solo, em cada condição, é capaz de absorver água e diminui com o tempo. Tá? Ela é expressa em milímetros por hora e é o parâmetro mais expressivo que nós temos quando tratamos de determinação da infiltração da água naquele solo, né? Nas grandezas físicas da infiltração, né, nós temos a velocidade da infiltração. Velocidade média com que a água atravessa o solo ainda é a vazão dividida pela área da seção da reta de escoamento. Então, velocidade, o que é? Nós temos lá da equação da continuidade, estão lembrados, né? Deixa eu só abrir isso aqui diferente. Para nós podermos trabalhar com... Poder dar uma escrevidinha aqui, vamos abrir com L aqui. Voltou os slides aí, pessoal? Não tinha saído. Não tinha saído, professor, tá ali? Eu ia falar. Tudo bom, Weverton? Tudo certo. Agora, como é que está? Dou mais um aí? Que aí tá bom. Tá bom o zoom? Aí tá bom. Porque com esse software aqui que eu abro, eu consigo desenhar aqui, entendeu? Tá aparecendo desenhando aqui do lado? Sim. Tá sim. Legal, então. Ele não abre automático nele, eu sempre esqueço de pegar, tá? Então, voltamos à velocidade da infiltração, né? Então, a velocidade média, tá? Ela vem lá da equação da continuidade. O que é a equação da continuidade? Ela é dada por Q igual a área vezes velocidade, tá? O que é Q? Q é vazão. Vocês já ouviram o que é vazão? Já ouviram falar o que é vazão? Vazão é a quantidade de água que passa na unidade de tempo, tá? Então, se eu pegar assim, ó, vazão, ela expressa a quantidade de água que passa na unidade de tempo. Então, qual a quantidade de água? Eu posso dizer que é em litros a quantidade de água. Posso dizer que é em metros cúbicos, né? Na unidade de tempo. Segundo, metro, hora, o que for,
qualquer uma delas, né? Eu vou trabalhar com metros cúbicos, que é o que é o mais utilizado. Vazão, geralmente, ela é dada em metros cúbicos por segundo. Ou seja, a quantidade de água, que ela é mensurada em metros cúbicos, dividido por segundo. O que é metros cúbicos que nós sabemos? Metros cúbicos, ele vem de metro vezes metro quadrado. Correto? Dividido por segundo. Certo? Metros por segundo, o que é? Lá da física, o que é metros por segundo? Hein, pessoal? O que é metros dividido por segundo? Essa grandeza é derivada de quê? De velocidade, né? Quando tu anda ali, eu estou andando de carro 80 quilômetros. Então, estou 80 quilômetros por hora. Estou percorrendo 80 quilômetros em uma hora. Então, quilômetro, unidade de comprimento, dividido por hora, unidade de tempo. Isso chama-se velocidade. E metro quadrado é unidade de área. Tá? Então, a equação de continuidade, ela diz que a vazão é dada pela velocidade vezes a área. E aqui a velocidade da infiltração, nada mais, nada menos que a vazão, certo? Dividido pela área que nós temos. Ou seja, quanto que passa de água na unidade de área, isso que nós temos, né? Então, a velocidade média com que a água atravessa o solo, ou ainda a vazão dividida pela seção de escoamento, né? Então, a lei de Darcy, ela diz que ela também depende da permeabilidade do gradiente hidráulico. O que é permeabilidade? É a capacidade que o solo tem de deixar percolar água, deixar percolar líquido ou não. Então, se nós pegarmos um solo com maior porosidade, o que seria o solo com mais porosidade? Com mais vazios, ele deixa percolar mais água do que um solo com menos porosidade, com menos vazios. E o gradiente hidráulico, o que é? É a diferença de potencial, ou seja, entre uma cota mais baixa e uma cota mais alta, né? Então, se eu estou num ponto aqui e penetra uma água e estiver num ponto mais alto, eu vou ter menos altura, ou seja, eu tenho diferença de potencial para penetrar. E a lei de Darcy, ela estabelece isso, o quê? Que a velocidade de infiltração da água do solo, ela pode ser dada então, pela uma condutividade hidráulica do solo, que é uma constante, né? Baseado no tipo do solo, vezes o gradiente hidráulico, que é o I. O que é esse I? A diferença de potencial que nós temos. Tá? Então, para nós verificarmos outra grandeza que nós temos da infiltração. A capacidade de infiltração, né, da água do solo também varia de acordo com a umidade do solo. Ou seja, se eu tenho um solo completamente seco no início, veja nesse gráfico aqui, tá? Nós temos a infiltração e nesse dado o tempo. Então, no início, o que eu tenho, né? No início do processo de chuva, eu tenho uma grande infiltração. Por quê? Porque todos os vazios do solo estão abertos. No momento que a água começa a penetrar deles, começa a encher. E daí eu vou diminuindo a infiltração, né, com o decorrer do tempo. Tá? Então, a capacidade de infiltração da água varia em função dos tempos, né? Quanto mais tempo, a partir da incidência de água naquele solo, menor a infiltração que nós tivermos, né? Também falei antes que também a intensidade da precipitação, sim. Em solo seco, a capacidade de infiltração é normalmente bastante alta, enquanto que em solos úmidos, a capacidade de infiltração ela é muito baixa. À medida que o solo vai ficando úmido, né, a capacidade de infiltração vai diminuindo. E a velocidade de infiltração? A velocidade de infiltração ela depende do tipo de solo que nós temos, né? A velocidade média de escoamento da água através de um solo saturado é determinada pela relação entre a quantidade de água que atravessa a unidade de área do material do solo e o tempo, né? Então, o que é? A velocidade em função do tempo. Então, nós temos um gráfico aqui, sempre pensando o quê? No início do tempo, maior infiltração. À medida que vai aumentando o tempo, diminui a infiltração. Daí nós temos um gráfico para solos arenosos, que temos uma taxa bem alta de infiltração, solos menos argilosos, solos chamados com silt, né?
aqui eu coloco, está escrito barrento, mas são solos que são solos siltosos. O que é o silt? É um tipo de solo onde nós temos o tamanho do grão entre uma areia e entre uma argila, né? Então, são os solos barrentos ali. E solos arginosos, né? Argilosos são aqueles que têm menor taxa de infiltração. Também, às vezes, são classificados o solo pela textura, certo? Então, solo de textura pesada tem menor infiltração, de texturas média tem média infiltração, e solos arenosos, tá? São solos de grande infiltração. Então, a taxa de infiltração também é a capacidade de água no solo ao longo do tempo. Normalmente, essa taxa é expressa em milímetros por hora, milímetros dividido por hora. Tá? Às vezes, você pode calcular ela em centímetros por hora, mas depois nós multiplicamos por 10, né? E convertemos para milímetros por hora. A taxa de infiltração do solo pode definir também a capacidade que nós temos que esse solo pode infiltrar ou não, né? E a capacidade de infiltrar sempre considerando a unidade de tempo, né? A taxa de infiltração normalmente decai rapidamente durante a parte inicial da chuva intensa e atinge o valor constante depois de algumas horas de chuva. É o que nós vimos nesses gráficos aqui, ó. Ela começa a decair e depois vai ficar um valor constante, né? Seja ela para cada tipo de solo que nós temos. Os fatores, então, responsáveis por esses fenômenos incluem o quê? Que o enchimento dos poros finos do solo com a água reduz as forças capilares. Então, dentro do solo, eu tenho forças capilares, né, que agem no sentido de ou aumentar a capacidade da água se deslocar internamente ou diminuir. O impacto da chuva no solo faz com que o material da superfície do solo seja dissolvido e preencha os poros do solo. Então, aquilo que eu falei antes, né? No momento que eu tenho uma chuva de grande intensidade, ele começa a compactar o nosso solo, né? Diminuindo a nossa possibilidade de infiltração. Então, vocês veem os antigos lá dizer assim, ó, poxa, essa chuva calma é melhor que tem. Claro, é uma chuva que permite que haja maior infiltração, né? Ela vai infiltrar mais devagarmente, ela vai ser mais absorvida pelo solo, vai ser melhor para culturas, né, de agricultura, do que aquela chuva de grande intensidade. Por quê? Porque ela vai bater no solo, vai filtrar e vai escoar. Então, o poder de infiltração de uma chuva de grande intensidade é muito menor que o poder de infiltração de uma chuva de pequena intensidade e, principalmente, né, longa duração. Então, em relação à retenção da água no solo, ela é influenciada por essas forças moleculares que eu falei. A força molecular e força matricial, que é o nome dado. A força molecular, que é a mais forte, o que acontece? Ela retém a água higroscópica, né, ao redor da partícula do solo. E essa água só pode ser retirada do solo por aquecimento. Ou seja, ela está na faixa ali de 0,0002 milímetros. Tá? Então, uma partícula muito pequena que nós temos, né, de espessura, que vai segurar essa água. A gente não consegue retirar ela simplesmente por escoar ou dar uma declividade, né? Agora, a força matricial, ela retém a água, né, de 0,0002 a 0,0600 milímetros ao redor da partícula do solo. Opa, essa já é já pode ser devido à atração molecular superficial das partículas do solo, a água e a coesão das moléculas de água entre si. Ou seja, cada molécula entre si, ela tem uma coesão que tem entre elas se aglutinar, né? Então, a detenção de água no solo é influenciada por essas duas forças que nós vimos. Na força capilar, movimenta a água de áreas onde a força matricial é menor para áreas onde ela é maior por ação capilar. Essa água é conhecida como água capilar.
As plantas podem utilizar essa água até que o solo atinja o ponto de murchamento. Depois nós vamos ver o que é esse ponto de murchamento. E a força gravitacional, a água em excesso, a água capilar é agroscópica, é chamada de água gravitacional. Ela move sempre livremente sob o efeito de gravidade, né? Quando essa água é drenada, a quantidade de água retirada da camada de capacidade de campo, né? Então, a força gravitacional, ela sai pela gravidade, ou seja, ela penetrou e está escoando. Gravidade, o que é? A diferença de nível que nós temos. A força capilar, não, ela ficou dentro das moléculas e contida ali. Aquela ali eu não consigo retirar, a não ser que eu aqueça ela ou coloque pressão externa, daí eu consigo retirar essa força capilar, né? Para isso, a gente tem que entender um pouquinho da composição dos solos. Se vocês já fizeram a disciplina de Geotécnica 1, você já deve ter visto isso. Caso contrário, eu vou fazer uma revisãozinha, né? Então, mais ou menos, o nosso solo ele é composto por parte de sólido, parte de líquidos e gases, né? Então, líquidos e gases, nós temos, digamos, a água e o ar, que é em torno de 25% cada um, em torno de 45% de sólidos, que seriam os minerais, e 4% de matéria orgânica. Isso aqui é um sentido geral, né? Claro que cada solo vai ter sua composição dependendo do tipo de material que nós tivermos, né? Então, em relação à natureza do solo, isso aqui é importantíssimo saber, tá? Importantíssimo mesmo. O que nós temos no solo? O solo é formado por 3 coisas. Primeiro, ar, água e sólidos, tá? Então, dentro do solo, nós temos volume de sólidos, volume de água e volume de ar, certo? O volume de ar e volume de água nós chamamos de volume de vazios. E o volume de sólidos é o volume de sólido que nós temos. O volume de vazios mais volume de sólidos vai ser o nosso volume total, tá? Então, o volume total, então, o que nós temos no solo? Vazios e sólidos. Opa, o que tem de vazios? Vazios eu tenho água e ar. Opa, essa questão de água e ar que vai ser uma parte que vai oscilar, né? Então, às vezes, nós temos um período de grande intensidade de seca, nós temos pouca água no solo e mais vazios. No momento que há uma precipitação, a chuva vai penetrando, certo? Dentro do solo, ocupando esses vazios e criando a água, até o momento que ele saturar. No momento que ele saturar, ele não vai ter mais ar. Claro, sempre vai existir ar lá. Por quê? Ele não vai ocupar 100% do volume de vazios que nós temos, a não ser que não seja colocado pressão sobre ele, né? Para vocês verem, né, isso aí nós fizemos no concreto, né, o ensaio de volume de vazios, ok? Como que a norma prevê esse ensaio de volume de vazios? Eu orientei um TCC do semestre passado, um aluno, né, aonde a gente fez um ensaio de volumes de vazios. O que foi feito? Então, moldamos o corpo de prova de concreto, certo? Colocamos ele a secar numa estufa por 72 horas, certo? E fomos lá e determinamos a massa desses corpos de prova, tá? Então, nós temos a massa dele, todos eles sempre nesse corpo de prova, nós temos volume de sólidos mais volume de ar, né? Água nós não temos, por quê? Porque ele ficou secando na estufa. Depois imergimos ele dentro da câmara úmida e deixamos por 72 horas. Então, o que aconteceu? A água penetrou nesse volume de vazios que nós temos. Opa, ele penetrou totalmente? Não. Então, o que a norma diz? Não, agora ele vai para uma panela. Foi para uma panela cheia d'água e ficou fervendo durante 4 horas. Fervendo por quê? No momento que eu aumento a temperatura, eu diminuo a viscosidade da água, ela se torna mais fluida
e com mais possibilidade de penetrar nos vazios que nós temos. Opa, depois de 4 horas fervendo, eu imaginei que o quê? Que eu tenho dentro daquele corpo de prova, sólidos mais água. Antes eu tinha sólidos mais ar, agora eu tenho sólidos mais águas, a diferença deles que nós temos é o nosso ar, né? Então, por aí que a gente vê, então, que realmente, dentro dos nossos componentes, ele tem o volume de ar, volume de água e volume de sólidos. Você já tinha visto esse ensaio, pessoal? Daí a gente determina o volume de vazios que nós temos dentro do concreto. Tá? Isso do concreto Eu não conhecia. no estado endurecido, tá, pessoal? Não no estado fresco, tá? Porque no estado fresco ele é em torno de 2%. Ok. Toda vez que você faz uma mistura de um concreto, ele incorpora ar, caso não tenha nenhum incorporador de ar, na faixa de 2%. Toda vez que ele sobe na betoneira, ele cai, sobe na betoneira, ele cai, ele está acrescentando ar dentro, tá? Então, em 1 metro cúbico ou 1.000 litros de concreto, nós temos só 980 de materiais. 20 é de água, de ar. Entenderam, pessoal? Então, você não sabia disso? Não, Não sai Em muito. proporção, não. Ah? Saiu a palavra. Proporção, não. Uhum. Mas esse teste é para ver só os vazios ou para que é esse teste que é É feito? para ver o volume de vazios. O que eu fiz? Nós vimos teores, adições diferentes de materiais, né? O que eu fiz? Eu substituí areia por fleques de PET. Tá? Foi um trabalho que eu fiz orientando de um aluno. O que ele fez? Ele pegou o PET, sabe o PET esse que nós temos? PET de refrigerante, Coca-Cola, isso? É plástico, né? Então, nós temos uma empresa aqui que ela faz a reciclagem. Ela compra esses PET, tritura e revende. Então, poxa, então nós vamos pegar da maneira que eles estão sendo comercializados e vou adicionar no concreto, ver o que acontece. Porque já que ele tem fibras, ele pode aumentar a tração, né? Um dos materiais que a gente utiliza para aumentar a resistência à tração do concreto é fibras de polietileno, fibras de aço, né? Fibra de vidro. Então, se eu vou adicionar PET, vamos ver o que acontece. E daí um dos testes que eu fiz, o que é? Daí nós temos diversas dosagens de acréscimo de PET em substituição da areia. Então, traço normal com areia, traço normal substituindo 5%, traço normal substituindo 10%, traço normal substituindo 15%, e obtivemos todos os resultados. Daí, o que eu fiz uma relação? Poxa, o concreto normal tem quanto por cento de volume de vazios? O concreto com 5% de PET, quanto por cento vou ter de volume de vazios? O concreto normal, o concreto com 10% de PET, quanto por cento de vazio? Então, qual é o estudo? O que o PET tem uma granulometria diferente, influencia na resistência do concreto em função do volume de vazios. Nós sabemos que no concreto, quanto mais volume de vazio nós tivermos, mais porosidade ele vai ter menor resistência, ele vai ter menor vida útil. Tá? Opa, mas para aí, pessoal, nossa aula hoje não é de concreto, né? Vamos voltar para a hidrologia? O professor, só uma dúvida. E desses traços, qual que ficou mais forte? Só para finalizar. 5% de PET. Mais do que fibra de vidro ou não testaram? Não, fibra? eu não comparei fibra de vidro, eu só comparei o tradicional com trocas de PETs, quantidade de PET. Entendi. Eu tive outro que eu orientei, que deu o que eu fiz? Eu fiz outros itens, tá? Mas não, esse eu só peguei PET e trabalhei para determinar. Qual é o objetivo? Primeiro, determinar se é viável se eu utilizar PET. E depois, para determinar qual é a proporção ideal, né, que melhora a resistência.
é o trabalho inicial. Eu tenho que ter mais um monte de ideia para dar sequência nesse trabalho, sabe? Entendi. Esses trabalhos é trabalho de conclusão? Tem em algum lugar para a gente olhar, para a gente Sim, poder ler? TCC no final de curso. Se vocês quiserem, eu posso botar aí no grupo para vocês, do aluno. Ah, seria legal. Ah, vou mandar, vou postar lá no Moodle. Tá? Um trabalho Obrigada. muito legal que eu orientei o semestre passado. Tá? Então tá, vamos dar sequência aqui. Professor, Oi. só mais, já aproveitar agora o trecho aqui, muito rapidinho. Mas esse sistema não. E com o tempo, por exemplo, com o passar do tempo, a PET dentro do concreto ela não vai ter uma trabalhabilidade diferente? Não, pelo contrário, né? Um polímero, um polietileno ali, a vida útil dele é interminável. Ele é muito superior Olha quantos anos demora para se decompor um plástico. Não, mas eu tô me referindo por causa do calor, por exemplo, né? Uma viga com... Ah, sim, sim. Quando ela esquenta, né? Você analisar, claro, não. Isso Fica mais aí, elástico, né? evidentemente. Depois tem que fazer outros ensaios, vou ver analisar. Então, análise, tipo assim, a capacidade de resistência à temperatura do concreto com Show de 0 bola, hein? PET, com Não posso 5% de fazer tudo aí. PET, é outro trabalho a se fazer, né? Não é uma coisa que tu vai lançar assim de uma hora para outra como a solução do mundo. Por isso que eu digo para vocês, pessoal, quando tem esses fabricantes aí que lançam a primeira... Olha, inventaram isso, vou usar. Não usem, pessoal, não é assim. Tem que ter muito estudo, tá? Para reinventar o concreto armado, que são os materiais mais amigos que nós temos para novos materiais, é muito difícil. Né? Tem que ter muita comprovação, né? Então tem que ser aos poucos. Então, tipo, eu orientei agora trabalhos aí que o pessoal estava todo mundo na onda de utilizar a fibra devido no substituição ao aço, né? Eu fiz no ano passado, ano retrasado, eu fiz aí um monte de CPs aí, de cor de prova, tirando o aço lá de 10 milímetros, colocando o vergalhão lá de fibra. E não cheguei aos resultados lá que os fabricantes indicavam que poderiam utilizar lá, que vai melhorar a coisa. Tem um monte de vantagem, mas ainda não está ainda bem definido, né? Os Estados Unidos têm usado, mas as normas brasileiras não estão claras em relação a isso. Oi, fala. Mas se conseguisse, se a PET fosse se ela fosse viável para esse trabalho, a natureza ia agradecer também, né? Com certeza, o objetivo maior é esse, né? Não tem o meu trabalho, eu acho que ficaria melhor, sabe o que é? Se eu conseguisse trabalhar a forma de corte da PET melhor, ela mais estreita e alongada. Ela era muito quadradinha, sabe? Então, ela tem o fator de forma lá, deu 1 ponto, alguma coisa. Teria que ser, no mínimo, teria que ser lamelar, que nem tu faz adição de fibras nele, porque ele resiste mais à tração. E tentar usar ela em áreas que não sejam muito, tipo um prédio de 10 andares, fazer coisa assim mais pequena, que não tem tanto peso, tanto movimento, né? Mas tu pegar pisos de garagem, de prédios, olha aí, é coisa mais tranquila. O Pois ambiente interno, é difícil, vai ter que pegar fogo, claro, evidentemente, né? Na área residencial, que tem muito menos agressividade, estudos, né, que deve se ter. Mas tudo isso envolve desse conhecimento aí das naturezas do solo, e eu estava discutindo para vocês o que é a composição que nós temos no solo, que é sólidos, água e ar, que também é similar ao nosso concreto, né? Ele também é formado por sólidos, água e ar. E essa relação que nós temos de volumes são as mesmas, tanto para o solo, né, como para a nossa estrutura. Um concreto, ele... já no estado endurecido. Beleza, pessoal? Vamos lá. Mas é bom dar uma palhinha assim nas outras disciplinas, até para vocês entenderem como a disciplina, como a engenharia civil é legal, né? Porque a gente tem um monte de área que a gente trabalha e a gente consegue aplicar os mesmos conceitos em muitas áreas. Então, conceitos lá da área de materiais são buscando conhecimentos da área da hidráulica, né? E vice-versa. Também lá na área de geotecnia, conhecimento da hidráulica, ou da hidráulica na geotecnia, todos eles são
interrelacionados, né? Então, parâmetros que nós temos da relação água-solo. Então, deles nós vimos a porosidade, né? Ou seja, quanto maior porosidade nós tivermos, evidente que nós temos a maior capacidade de infiltração. Maior massa específica do solo. O que é massa específica, pessoal? Massa específica é a relação entre massa e volume. Vocês podem chamar de densidade aí, mas só para ter uma parêntese aí, massa específica é a relação entre massa e volume sem vazios, tá, pessoal? Massa unitária é a relação entre massa e volume com vazios, tá? Esses ensaios vocês vão aprender lá na disciplina de materiais 1, ok? Grau de saturação também influencia na infiltração, certo? Se eu tiver menos água lá, se eu tiver mais água, ou seja, mais saturada, eu vou ter menos vazios. Se eu tenho menos vazio, vai ter menos possibilidade de entrar ou de infiltrar a água. Relação de vazios ou índice de vazios, foi o que nós conversamos antes. Umidade que nós temos e tensão de umidade também, ela é considerada, porque se tiver solo comprimido ou não, né? Compactado ou não. Se aquela umidade se é comprimida ou não. Menos importante esse aqui. Em relação à parte sólida do solo, normalmente é analisada do ponto de vista do diâmetro das partículas. Então, o que é aquilo que eu falei para vocês? O que é uma argila, o que é um silt, o que é uma areia fina, o que é uma areia grossa? Tudo o que é. Se eu pegar todo o solo, eles são grãos circulares, evidentemente. Então, areia grossa, o grão vai de 0,2 a 2 milímetros, areia fina de 0,02 a 0,2 milímetros. A argila, olha lá, é de 0,002 a 0,002 milímetros. O silt de 0,002 a 0,02. Então, veja só que são diferença. Então, nós já vimos ali, se nós olhar esses números ali de diâmetro, ele fica perdido, realmente. Mas a gente consegue identificar a olho nu, a teste visual, né? O que é uma argila, o que é o silt, o que é uma areia fina, o que é uma areia grossa. Consegue ou não consegue? Hein, pessoal? Mais ou menos. Uma areia fina, uma areia grossa, tu consegue identificar, né? Sim. Sim. Isso sim. Tranquilo. Tá, e uma argila e um sil e uma areia, tu consegue identificar? Também. Também, né? Então tem aquele estético prático. Então, o que é o primeiro? Sei lá, pego, coloco ele na unha, na parte da unha, e tento raspar ele no local. Tá? Se ele for abrasivo, é areia. Se ele deslizar fácil, é argila. Né? Se for entre meio termo, é um silt. Pego esse material, esfrego na mão. Esfreguei bastante na mão. Depois olhei a mão. Se ela penetrar nos poros da pele, que sujou a minha mão ali, ela é argila. Se ela não penetrar, ela é areia. Se for meio termo, é um silt. Pegue areia de praia e esfregue na mão. Ela adere? Não. Pega um barro, uma argila, esfrega na mão. Ela suja por completo. Então, aí nós temos testes visuais e testes físicos que a gente pode fazer, sem entrar lá na questão do peneiramento, né? Que seria o melhor. Mas isso aí nós também temos ensaios que a gente faz na disciplina de materiais. Nas materiais, não. A disciplina lá é geotécnica, tá? Ou mecânica do solo, Zoom, certo? Que daí nós colocamos peças dentro, tem um produto que a gente coloca, eu não me lembro, não me lembro o nome dele. É que essa parte de geotécnica eu não dou essa disciplina, só de materiais. Não me lembro o nome. E daí o que ele faz? Ele separa os grãos da argila, é tipo um detergente que ele separa a argila da areia. Tá? Você começa a mexer e você coloca todos eles, diversos tubos, com porcentagens diferentes, começa a mexer. E depois tem densímetros. O que ele faz? Ele mexe a densidade, né? Massa sobre volume. Daí, conforme a densidade, você tem uma relação com o diâmetro da partícula. Tá? Daí você faz esse teste para determinar o diâmetro da partícula.
Ok? Bom, não estamos na disciplina de geotécnica, não estamos na disciplina de materiais, vamos voltar à nossa hidrologia, né? Mas, então, sempre analisando, então, a textura do solo, né? Nós temos essa pirâmide aí que nós trata muito da questão do solo. Então, se nós pegarmos um solo que vai de uma parte arenosa até uma parte muito argilosa, né? A porcentagem de argila vai crescendo aqui, né? Se nós temos de uma parte argilosa até uma parte citosa, a porcentagem de argila vai crescendo aqui. E de uma parte arenosa até uma siltosa vai crescendo aqui. Então, essa porcentagem vai me dar o que seria. Então, eu posso dizer que um solo é arenoso, um solo é siltoso, é o solo areno-siltoso. Um solo arenoso, um solo é argiloso, solo areno-argiloso. Tá? Um solo pode ser argilo-siltoso. Tá? Então, são as composições que nós temos, né, do tipo de solo, sempre baseado no quê? No diâmetro do grão que nós temos. Pessoal, solo, eu falo aqui, não é matéria orgânica, tá, pessoal? Não é matéria orgânica, não é aquela camada vegetal ali de 20 centímetros que vai percolar rápido a água ali. Solo é solo, tá? Entenderam? Isso aqui serve para solos. Tem isso na parte de matéria orgânica? Tem, mas na matéria orgânica lá tem outros itens que o que é? Vegetação em decomposição, ok? Que é diferente um pouco. Bom, em relação à umidade, a porosidade e umidade do solo. Então, a relação entre o volume de vazios e o volume total do solo, os poros são geralmente ocupados por ar e água, né? Ah, porque geralmente pode ter outros produtos? Pode, né? Composições químicas, alguma coisa assim. O conteúdo da umidade do solo, ele é máximo conteúdo de umidade, é igual à porosidade, né? Nesse caso, o solo está saturado de água, então. Então, quando pegarmos uma relação de areia de 0,37 a 0,50, de argila 0,43 a 0,53. Como que a gente faz a medição da umidade do solo? Opa, agora é importante, né? Então, nós temos um método gravimétrico, tá? A gente vai lá, coleta uma amostra seca, certo? E pesa, e coleta uma amostra e pesa, depois seca ela e pesa, né? A diferença que nós temos, o que é a água que nós tínhamos dentro, tá? E nós temos um método também, TDR, tá? Que é um deflector que ele vai lá e mensura a umidade que nós temos. Ele tem um sensor que, à medida que ele lança água, que ele sente a presença de água, ele determina a quantidade renotal, né? Então, a umidade do solo varia ao longo do tempo e ela só pode ser retirada por duas maneiras, né? Uma por sucção, estou sugando a água, e outra por gravidade, né? Que do momento que ela vai ser retirada. Nós geralmente utilizamos por gravidade, né? Em relação à umidade do solo, nós temos condições de saturação, que é condições em que todos os poros do solo estão ocupados por água, então, digamos que aquele solo está saturado, ou seja, toda a água que entrar nele não vai mais infiltrar, vai simplesmente escoar. A capacidade de campo é o conteúdo da umidade do solo sujeita à força da gravidade. E o ponto de murcha permanente, aquele que eu falei antes, o que é? Quando a umidade do solo para a qual as plantas não conseguem mais retirar água e morre. Ou seja, o solo está tão saturado de água, tá, que a planta não consegue mais retirar nada. Tá? Porque para a planta poder retirar água para elas precisam ter um pouco de ar também, certo? Se tiver só água, elas não conseguem respirar. Então, você pegar uma planta e deixar sempre saturado de água, sempre, o que vai acontecer com ela? Ela vai murchar. Geralmente você imagina assim, poxa, aquela planta lá morreu, está murchando porque faltou água. Não, pessoal. Tem o ponto de murchamento também, que o que é?
Quando você dá muita água, ela não consegue absorver porque não tem ar junto. Tá? Então, ponto de embuchamento, a quantidade de água suficiente para que preencha todos os vazios e a planta não consiga retirar a água para seu próprio sustento. Daí ela murcha, né, e morre. Em relação ao fluxo de águas, nós também utilizamos outra lei de Darcy, que é dado que a vazão, né, que é o fluxo de água, ou seja, a quantidade de volume de água na unidade de tempo, né, que é dado pela K, que é aquela condutividade hidráulica, vezes a área, vezes o gradiente hidráulico. O gradiente hidráulico, eu posso dizer o que é? Que é a diferença entre a altura e a distância, né? Então, o gradiente hidráulico poderia ser a porcentagem. Olha, em tantos, a altura é 5 em 10 metros, chama de gradiente hidráulico. Né? E a condutividade da água em condições de saturação. Essa figurinha aqui é muito importante. Eu até esqueci de botar uma questão no questionário com essa fotinha aqui. Já botei nas provas, sempre põe. Né, nos questionários, esqueci. Condutividade de água em condição de saturação. Então, no solo arenoso, né, vai passar mais águas em torno, então, de 23,5 centímetros por hora, no siltoso 1,32 centímetros por hora, e no argiloso 0,06 centímetros por hora. Tá? Então, da onde sai esse princípio? Por que no solo arenoso há maior infiltração? Tá? Por quê? Então, o que nós vamos analisar? Olha aqui, pessoal. O solo arenoso, as partículas são maiores. Os grãos, né? Os grãos são maiores. Então, o que é? Se são maiores, vai ser mais fácil da água percolar. Estão vendo aqui, né? Ok? Agora, se eu tiver pequenininhos, grãos pequenininhos, obstruindo, tu imagina quantas voltas eles vão ter que dar para chegar num ponto ao outro. Olha aqui, ó. Então, vai demorar muito para ser deslocado do ponto 1 para o ponto 2 quando eu tenho grãos pequenos. Tá? Então, sempre penso nisso, pessoal. Quando eu tiver um solo com grãos menores, vou ter mais dificuldade de deslocamento da água de um ponto para o outro. O que alguém ia falar, pessoal? A água leva mais tempo para contornar, no caso, os grãos, isso? Sim, exatamente. Porque vou ter que fazer quantas voltas tem que fazer naquele monte de grãozinhos pequenos. Né? Quando tenho só um grão grande, eu faço a volta daquele ali e passei. Eu tenho 10 pequenos, olha, desce para lá, desce para cá, sobe para cá, demora muito mais. Tá? Então, a condutividade da água no solo argiloso é muito menor que no solo arenoso. Esses valores aqui são um pouco exagerados, né? Nunca tem uma diferença tão grande assim, né? Mas, para ter ideia, ela chega a pontos similares a isso, né? Professor, na construção civil, quando a gente vai fazer uma planta de uma casa, por exemplo, eu acho que é a prefeitura que diz quanto de solo não pode construir no terreno, né? Que tem que deixar alguma coisa para drenagem, né? Isso, exatamente. Toda a construção. Isso. E outra coisa importante, olha aqui também, é o seguinte, ó. Quando você for fazer um projeto de uma residência, você vai ter que dimensionar um filtro anaeróbico ou um poço absorvente, um poço negro, tá? Ou uma fossa séptica. E todos esses, quando você for dimensionar ali, você precisa saber a taxa de infiltração de água que nós temos no solo. Entendeu? Mas, assim, em cidade, por exemplo, a gente não tem o esgoto que passa na frente da casa, assim, na área urbana? Sim. Essa água não é direcionada para lá? Deixa eu só desligar o... Mas ele já mandou muito, porque tem um lugar que parece que nem gosta. Mas o negócio Tem alguém que tá com o microfone aberto aí. Tem que mandar. Você quer que tá o microfone ligado? Manda que vem daqui, que é tudo já o público. Ô, pessoal, alguém com o microfone ligado, só dá uma olhadinha Nada nele para me dar ligado certo com essa disso. agora.
Tem que silenciar. Estou tentando descobrir quem é. Eu disse calma. Isso daí que chamou não para largar por causa do votos. Alguém está vendo quem está aí que eu não estou Acho que é o conseguindo Wesley. É que aí no posto disso, não é fechado. Não está aparecendo ele para mim aqui. Só que ele não fosse é bem um pouquinho, né? É um WM. Está ativado o mudo dele. Vai ter que no posto É Não. 1000. Alô, tá me Agora ouvindo? foi. Agora Tá. foi, aham. Tá, ele só aparecia aqui, mas não estava muito. Tranquilo. Voltando ali à questão, o que nós temos que eu estava comentando assim. Você vai dimensionar, nesses locais que não tem rede de estação de tratamento de água, então o que a FEPAM estabelece para os municípios do interior? Que o tratamento deve ser feito no próprio terreno. Ele não pode lançar efluente sem tratamento primário nos corpos receptores. E como que é feito esse tratamento? Com fossa e filtro. Tá? Quando é aprovado o loteamento, ele encaminha, com loteamentos maiores, agora eu já sei que é loteamentos de até 2 hectares, o município já tem capacidade de aprovar. Mais que isso, tem que ser aprovado para a Corsã. Quando for aprovado o loteamento para a Corsã quer saber, você tem rede, vai ter exigir uma rede de esgoto sanitário. Mas lá não tem no município em lugar nenhum. Atualmente já está exigindo de tudo, tá, pessoal? Tá? Exige de tudo. Atualmente os municípios todos estão exigindo rede. Mas se lá o município não exige, mas daí a Corsã, a FEPAM exige assim, tá, mas então qual vai ser o tratamento do efluente? Não pode lançar direto no corpo receptor. Vai ser fossa e filtro, tá? Fossa e filtro. Vai ser feito aonde? No terreno. Então, a primeira coisa, você vai ter que mandar os testes de capacidade de infiltração. Então, você vai ter que fazer esses testes para determinar a infiltração de água. Porque tem regiões assim que o nosso solo é muito rochoso, não tem infiltração. Então, não tem como você fazer uma fossa e um filtro, porque não vai filtrar nada. Você vai largar água ali, o que vai acontecer? Vai escoar e vai ir para o terreno do vizinho, né? Daí, o que você faz? Não, então, daí vão ter que fazer uma rede coletora e fazer uma estação de tratamento regional para aquele loteamento, tá? Então, você tem que determinar o coeficiente de infiltração que nós temos do solo, tá? Eu fiz isso no loteamento aqui de 432 lotes, eu fiz acho que uns 30 furos aí, determinando esse coeficiente, eu cansei de saturar solo lá e determinando o coeficiente, e graças a Deus deu tudo certinho, né? Era solo com capacidade de infiltração suficiente para atender as demandas de utilização de fossa e filtro que são as existentes no município. E na época elas aceitaram assim. Agora não, o município já determinou a lei. Não interessa a taxa de infiltração do solo, tem que ter rede de captação de esgoto local, né? Ok, pessoal, tranquilo? Ok. Seguimos? Entenderam a ideia? Ô, professor, só para dar uma certeza para a colega ali, é obrigatório fazer a fossa séptica no terreno, ou se tiver como largar direto para a rua, pode largar? Para a rua, nunca. Só se tiver rede coletora. É proibido, isso é crime ambiental. Então tem que ter dentro do pátio, então. Dentro do pátio. Se você não tem rede coletora, é obrigado ter dentro do pátio. Se alguém estiver lançando qualquer esgoto local na rua, você pode até denunciar no Ministério Público e vai ser multado, vai ser interferido, não pode, isso é legislação, então tá. Não permite. Tem alguma norma? Tem legislação ambiental, Mas tem você sabe norma qual é a norma? técnica. Não lembro de cabeça. Eu vou pesquisar. 7929, não me lembro. Deixa eu ver. NBR 7929. Não, 7029. Não lembro de cabeça. Eu moro num bairro onde não tem, tá? Essa rede coletora. Então, a gente tem fossa e filtro em cada casa, né? Exatamente. Isso. O que faria... Mas, por exemplo, assim, os bairros de Porto Alegre mais central, por exemplo, eles têm, né?
Mas, por exemplo, é isso que eu não entendo. Num prédio, ele também tem essa fossa, esse filtro para largar nesse local, ou eles jogam direto para esse. Também tem a fossa e o filtro, também só que tem que ela ter, é maior obrigado. proporção. Tem que ter. Tá, entendi. Todos eles, só que o tamanho é maior, né? Lá na disciplina de instalações hidráulicas, vocês vão aprender a dimensionar a fossa e o filtro. Tá? Que ela é baseada no que é? Em número de pessoas que ele vai atender. Tá? Número de pessoas, período de detenção, taxa de infiltração do solo, tudo isso você vai colocar para fazer o cálculo. Tem uma tabelinha de Excel, faz esse cálculo bem fácil. O software esse que tem, que você faz projeto de instalações hidráulicas, ele faz igual. Eu sei que eu tenho a minha tabelinha de Excel lá e tem o software. Eu sempre faço, meu filho faz lá no software, eu confiro no Excel, sempre bate igualzinho, não tem como dar erro. Né? Tranquilo? Então, é proibido por lei você lançar esgoto cloacal diretamente na rede pluvial, sem passar por fossa e filtro. Tá? O que pode fazer é, depois de passar na fossa e filtro, em vez de ter o sumidouro no local, tem municípios que aceitam colocar na rede pluvial, na rede mista, na rede vista, né? Mas tem que passar antes pela fossa e filtro, dimensionado de acordo com a norma. R$ 72,29 a norma, tá? Que dá o dimensionamento dela, que vai entrar com os parâmetros. Norma 72,29. Então, voltando ali, o que nós temos? Infiltração de água em solos, inicialmente não são saturados os solos, vai ocorrer o preenchimento dos poros, que garante uma alta taxa de infiltração no início. À medida que o solo vai sendo umedecido, essa taxa vai diminuindo, né? E eu tenho um fluxo de água. E para isso, o que nós temos? Algumas equações matemáticas que determinam essa influência, essa taxa de infiltração. Nós vamos ver depois. Primeiro, vamos ver quais são os fatores que intervêm na infiltração. Então, o primeiro deles, permeabilidade do solo, tá? Então, o solo com a presença de argila, né, diminui a porosidade, né, não permitindo grande infiltração. Evidentemente que os solos com presença de areia aumenta a permeabilidade, né, aumentando a infiltração de água. Cobertura de vegetal do solo, tá? Um solo coberto por vegetação, ele é mais permeável que um solo sem vegetação, um solo desmatado. Por quê? Porque as raízes das plantas, os objetos fazem com que, no momento que ocorre a precipitação, ela retenha mais a água ali e a ação gravitacional haja mais facilmente penetrando a água no solo. A inclinação do terreno, tá? Então, solos com grande declividade diminuem a infiltração. Por quê? Porque a velocidade de escoamento vai ser maior, tá? Então, diminui o tempo de infiltração. Tipo de chuva, então nós já vimos, né? Que chuvas intensas saturam rapidamente o solo, enquanto que nas chuvas com menor intensidade e mais demorada, evidentemente, proporciona maior infiltração de água aqui nos solos. A umidade do solo, já vimos, por exemplo, o solo, quanto mais úmido, né? A infiltração é menor do que um solo mais seco. A temperatura. O escoamento do solo é laminar, tranquilo, em função da viscosidade da água. Quanto maior a temperatura, maior a infiltração do solo. Por quê? Quanto maior a temperatura, menor a viscosidade. Tá? Viscosidade é antônimo de fluidez. Tá, pessoal? Quanto mais viscoso, seria o que? Mais grosso. É antônimo de fluido. Mais viscoso é menos fluido. Mais fluido é menos viscoso, tá? Então, quanto maior a viscosidade, certo? Significa mais grosso. Então, menos dificuldade de penetrar água, né?
Então, quanto maior a temperatura, nós vamos ter menor viscosidade, mais facilidade de infiltração. Em relação à água subsuperficial que nós temos, a água infiltrada na parte subsuperficial do solo forma a zona não saturada, onde os espaços vazios entre as partículas dos solos contêm água e ar, e uma zona saturada, onde os solos vazios só contêm água. Tem uma região aqui só com água no solo, e nessa região com água e ar. Nessa região que só contém água, seria uma região que pode acontecer o que é? Excesso, não vai ter mais infiltração, né? Então, embora exista uma quantidade grande de água na zona não saturada, a água não pode ser bombeada, porque fica muito presa pelas forças capilares. A parte superior da zona não saturada é a zona de água do solo. A zona é cortada por raízes, aberturas deixadas por raízes mortas, esqueleto de animais, que permite o quê? A infiltração da água. A água nessa zona é utilizada pelas plantas, porque pode evaporar diretamente para a atmosfera. Então, essa água também vai sair do solo. Vamos ver, então, a determinação da quantidade de água infiltrada. Então, pode ser feito, o que é? Pela medição direta da capacidade de infiltração, tá? Então, com a aplicação de uma água por um inundador, com a aplicação da água por aspersão ou simulação de água. Então, eu coloco um anel, certo? Lanço a água em cima e vejo a captação que nós temos. A única que eu tenho, o que é? É saber a quantidade de água que eu estou lançando. Então, se eu tiver um regador, tá? Eu posso saber determinar a vazão que eu tenho ali, sei o que precipita, o que infiltrou ali, determina a capacidade de infiltração, que é a diferença dos dois. O método mais utilizado, esse método do anel, né? O método infiltrômetro de duplo anel. O que consiste, tá? Então, eu tenho 2 anéis aqui, tá? Onde nós vamos lançar 2 anéis, nós vamos lançar, os anéis devem ser instalados no solo com auxílio de uma marreta, você vai pegar os anéis, vai cravar no solo com uma marreta, tá? Coloca-se ao mesmo tempo os 2 anéis, tá? Depois você vai saturar o solo externo, tá? Depois que estiver totalmente saturado, você vai colocar água no anel interno. Com uma régua graduada, acompanha essa infiltração vertical do cilindro interno por vários intervalos de tempo. Então, você vai medir aqui. Toda vez que ela baixar de 10, você coloca de novo. E vai medindo, vai montando uma tabela para determinar a infiltração. Tá? Então, o que eu fiz? Aqui eu deixei um link do YouTube, onde explica como é que é feito o ensaio, tudo, como é que é montada a tabelinha, tá? Então, na tabelinha você vai acumular os tempos ali, né? Vai fazer as leituras, vai fazer a diferença que nós temos, vai ver a infiltração acumulada, vai ser uma na outra, e vai determinar a velocidade de infiltração. Velocidade, o que é? É a infiltração, tá? Dividido pelo tempo, ok? Tá? Então, isso aqui que nós vamos ter como é feito. E daí, aqui, nesse videozinho, tem a explicação dele, caso vocês precisem fazer esses ensaios para determinar a velocidade de infiltração que nós temos. Tá? O ensaio que você faz para loteamento é a capacidade de infiltração. Você vai determinar um coeficiente que vai ter de infiltração disso. Então, normalmente vai acontecer isso aqui, ó. Velocidade de infiltração, ela vai ter um determinado tempo que ela vai infiltrar, e depois a velocidade vai ser constante, vai ser sempre isso. Então, a velocidade de infiltração, vamos chegar no ponto aqui, 2,4 centímetros por hora. Então, a mesma coisa que 24 milímetros por hora, tá? Então, depois que isso eu sei, ó, cada hora vai infiltrar 24, daí eu sei o que nós temos. Se precipitou 50, 24 infiltra, sobrou 26. Onde é que vai ser 26? Pode parte evapotranspirar e outra parte vai escoar, né? Geralmente, evapotranspiração durante a precipitação é quase zero. Então, provavelmente, esses 26
que sobraram, da diferença da parte infiltrada e da parte escoada, vai escoar. Da parte precipitada e a parte filtrada vai escoar. Então, no infiltrômetro de anel, é uma régua que acompanha essa infiltração vertical no cilindro interno, a capacidade de infiltração é dada por ΔH sobre ΔT, né? E faz aqui esse mesmo gráfico, aquele que nós vimos lá aqui também. Eu coloquei um lá e outro aqui, ó. Tá? É que um chega a um determinado ponto, fica a velocidade constante. Tá? Podemos ver também a variação da taxa de infiltração do solo em relação à umidade do solo, né? Então, taxa de infiltração, infiltração acumulada, são dois gráficos nos sentidos opostos. Como que a gente pode estimar a infiltração no determinado solo? Opa, agora sim. Então, nós temos algumas equações empíricas, tá? Então, são equações aqui que vai ter uma equação para o solo arenoso, uma equação para o solo argiloso, para o solo siltoso, né? Que vai determinar a capacidade de infiltração. Essa equação é dada pelo método de Orton, tá? Que tem essa fórmula aqui. Eu vou apresentar uma forma mais simplificada com essa de menor compressão, né? Então, poderia ser essa aqui que é melhor, tá? Aqui. Então, o que que nós temos? A fórmula de infiltração F igual a FC vezes T mais F0 menos FC dividido por K, que multiplica 1 menos E na menos K vezes T. Então, é só uma substituição direta de fórmula. Então, vai ser solos do tipo A, B, C e D, tá? Solos do tipo A, B, C e D, o que que seria esse? Então, solo A são solos arenosos. Solo B, franco-arenosos. Solo C, argilosos. Solos D, solos argilosos expansivos. Então, para cada um deles vai ter os fatores. Então, aquela fórmula que eu falei aqui, ó, ela está um pouquinho resumida e utilizada aqui. Então, fica mais fácil utilizar essa aqui, né? Certo? Utilizando, então, digamos, se eu pego um solo A, solo arenoso, qual é o meu FC? O meu FC é 25. 25 igual. Qual é o meu F0? 250. Menos FC, 25, que multiplica E na menos K. Quanto que é o K? 2. Elevado na T. O que que é? O tempo que eu estou calculando. Então, você pode estimar, ó, qual é a capacidade de infiltração para 2 horas, para 3 horas. Esse T vai ser 2 horas, vai ser 3 horas, qual vai ser? Coloquei um exercício desses, prático, no questionário, onde você vai ter que entrar com os dados aqui, certo? E calcular esse fator, essa estimativa de infiltração. Tá? Então, no método da infiltração, nós temos isso aqui, ó. O que que eu estou considerando nesse método de Orton? Ele considera o que que nós temos. Se eu tiver uma parte de chuva, histograma aqui de chuva, tá? Então, o que que nós temos? Normalmente, a chuva no início é maior, depois ela vai diminuindo, tá? À medida que, no início, a infiltração é maior, também vai diminuindo, tá? Então, esse aqui é o diagrama que nós temos os dois. Caso vocês queiram aprofundar esse cálculo dessa equação aqui, tá? Eu coloquei um videozinho aqui, um link de um videozinho do YouTube, que tem um professor lá que ele pega esse exercício e faz com toda essa equação substituída. Mas é bem simples, né? Pegar cada um deles e substituir. Caso tenha dificuldade, na próxima aula eu faço o arquivinho Excel e nós vamos fazer juntos esses exercícios. Até pode deixar marcado para a próxima aula. Combinado, então? Combinado. Okay? Então tá. Com isso, nós finalizamos mais um tema do ciclo hidrológico, que é o último deles, né? Então, começamos com a precipitação, evaporação, evapotranspiração, né? Escoamento, que é o nosso principal da engenharia, infiltração, né? Fechamos o ciclo hidrológico, tá? Vai faltar o quê? Uma revisão e exercício, e o nosso trabalho prático. Beleza, pessoal? Tranquilo? O senhor vai liberar hoje o questionário? Eu vou abrir agora para vocês, tá?
Vou deixar 2 tentativas ali sem problema nenhum. Posso deixar até domingo ou querem mais prazo que seja até domingo? Até domingo tá legal, né? Eu acho que podia dar um pouquinho mais, professor, porque eu tenho outra tarefa para fazer sábado e domingo também. Então, até quando querem? Eu acho que o senhor tinha colocado até o dia 9 lá no plano de ensino, não? Não, mas essa não é atividade avaliativa Ah, tá. da unidade, tá? O que é que o professor me Até pediu terça ou quarta, agora professor. que eu faça faça de todo o conteúdo questões ENAD. Então, vou fazer de todas as unidades, tá? Então, tipo, vai ter uma nessa semana que vai fechar. A semana que vem vai ter outra, tá? Vou ver quantas eu consigo fazer. Se eu consigo fazer 2 para a semana que vem, melhor, que é bem demoradinho fazer esse questionário no Moodle, né? Se fosse outro sistema, poderia ser mais rápido, mas o Moodle é muito complicadinho. Não, não é complicadinho, é fácil, só que é trabalhoso, né? É bem trabalhoso de fazer esse questionário no Moodle. Não é difícil, é trabalhoso só. Né? Paciência. Mas estamos aí para fazer, sem problema nenhum. O que vale nota abre o dia 9, então, é isso? Isso. Não, esse aqui eu vou pontuar também. Não, vou pontuar todos ou pontuar alguma coisa. Senão o pessoal não faz, né? Se não pontuar, o pessoal não faz. Vai valer nota, mas não vai ser a nota total da atividade. Depois eu vejo o que é. Em função de quantos eu fizer, eu vou dividir as notas, tá? Botamos até que dia, então? Eu acho que pode ser terça, não sei se pode, professor. Tá. O senhor consegue? Terça que dia? Dia Terça 9. Dia 9? Eu acho que é dia 9. Tá, então é terça, não tem problema para mim. Tá? Não se preocupe, vai ter 2 tentativas, entendeu? Eu acho que até uma maneira legal de vocês aprender melhor. Porque às vezes só ficando ouvindo se não exercitar, não. E é bem fácil esse questionário que eu fiz, assim, bem tranquilo. Assistir a aula de hoje, vocês prestarem atenção, pode fazer mesmo. Baixa o PPT ali, fica do lado, qualquer coisa, né? Posso tentar fazer o primeiro sem consultar nada ali, vocês vão ver que vocês vão se sair bem aí. Tá? Só pensando um pouquinho. É uma maneira de vocês exercitar capacidade de raciocínio e entender as questões modelo ENAD. Tá? Só preste atenção em algumas questões ali que eu coloquei. Assinale a, entre parênteses, a com S, tá? A ou as. Então, pode ter 1, 2, 3 respostas corretas, quando eu coloquei as. Tá? Se tiver 3 respostas corretas, você assinou 1, você vai ter 1/3 da nota. Se tiver 2 questões corretas, você só acertou uma, você vai ter 50% da nota. Tá? Se tiver 4 questões corretas, você acertou só uma, você vai ter 25% da nota. Tá? Então, assim que funciona ali. Ok? Está aberto ali o questionário, pode visualizar. E a próxima aula eu vou fazer outro questionário. Não sei qual é o tema, tá? Mas com certeza vai ter outro. E daí a gente conclui o conteúdo e depois nós vamos com mais uns questionários e a orientação do trabalho final da disciplina. Ok, pessoal? Tranquilo? Ok. Ô, professor, esses links que o senhor deixou aqui, onde é que eu consigo abrir eles para ver? Tu copia ele dali do PDF e joga na internet que vai direto para o YouTube. Ah, tá. Tá? Só copia dali do PDF e joga na internet que ele dá um link no YouTube. Tem no PDF no Moodle? Tá no PDF do Moodle. Aqui o que tu estava vendo na minha apresentação é o PDF do Moodle. Tá bom. Tá? Eu estava apresentando para vocês o PDF do Moodle, porque ali no meu PPT não estava visualizando uns pequenos, quando eu fui para o PDF. Valeu, professor. Até quinta. Valeu, então. Até sexta. Boa noite para vocês. Tenham uma ótima semana aí, tá? Foi um prazer estar aí com essa turma legal. Tudo de bom, tá? Até a próxima semana. Qualquer dúvida, tem meu WhatsApp aí, tá, pessoal? Estou à disposição. Tranquilo. Boa noite. Até mais. Boa noite. Boa noite.